Os 3 dias de trevas revelados em sonho a uma freira do Nordeste do Brasil. Assim como o Padre Oliveira, também a freira nordestina, recebeu a revelação dos 3 dias de trevas. No caso dela, em 3 momentos diferentes de sua vida, sempre repetindo-se o mesmo sonho por 3 noites seguidas. A primeira vez ocorreu em 2005, a segunda em 2008 e a terceira em 2013. O sonho era sempre igual, com leves modificações. Iniciava-se com a freira correndo em direção a uma igreja, sabendo que deveria se dirigir para onde estivesse o Santíssimo Sacramento. No caminho, o ambiente começava a ficar escuro e sombrio. Chegando no destino, em alguns sonhos, ela via poucas pessoas, em outros via muitas. Entravam todos e trancavam as portas e as janelas do templo. A freira dizia aos demais que ninguém deveria ver o que acontecia do lado de fora. Como fonte de luz, havia somente uma vela, grande como um círio, e a lamparina do sacrário. Todos jejuavam e não falava quase nada ao longo dos 3 dias. O sentido das pessoas era de grande contrição. Rezavam muito pelo mundo e pela humanidade, implorando a misericórdia de Deus. Em alguns momentos encostavam-se para descansar um pouco, mas não conseguiam dormir devido aos barulhos. Só era possível ver adormecida 2 crianças no colo de 2 mulheres. Ouviam barulhos que soavam como se grandes bolas de fogo caíssem do céu. Também escutavam muitos gritos e vozes de pessoas chamando-lhes e pedindo para entrar, mas ninguém deveria abrir a porta. As pessoas dentro da igreja apenas podiam ouvir o que acontecia no exterior. Entretanto, a freira, em seu espírito, conseguia também ver. Ela não contava aos demais o que estava vendo, pois sentia que se tivesse ciência não resistiriam, de tamanho pavor. A própria freira sabia que só permanecia viva, tendo aquelas visões, devido à graça do nosso Senhor que lhe amparava. Observe que essa relação nos dá a entender que Deus permitirá que as crianças durmam durante a tribulação. Também podemos interpretar que a quantidade de pessoas salvas em cada lugar é condicional às nossas orações. Na revelação, ela sempre trancava-se em uma igreja com um grupo de pessoas, e Deus lhe concedia a graça de ver misticamente o que acontecia do lado de fora. O castigo começava com muitas bolas de fogo, pequenas e grandes, caindo do céu. Era possível ver explosões e prédios desabando. Muitas pessoas tinham excessos de fúria e, tomadas de ódio, atacavam as demais. Outras caminhavam desorientadamente, como loucas em meio ao caos, sem saber o que fazer, até serem atingidas por explosões e tiros. Algumas chegavam a tamanho grau de loucura que caíam mortas sozinhas. Havia poucos corpos nas ruas. Havia também pessoas correndo e gritando desamparadamente, enquanto eram perseguidas por seres horrendos, que, embora não fossem homens, tinham aspecto humano. No 3º dia caiu uma chuva torrencial, escorria pelas ruas junto à água, muito sangue, em meio aos cadáveres. As pessoas que ainda restavam eram mortas pelos raios da tempestade. A chuva então ia amenizando até se tornar uma neblina suave. Nesse momento, já não havia mais homens vivos nas ruas. A neblina logo cessava por completo, e a freira viu o sol reaparecendo do lado de fora, sem o costumeiro brilho. A luz voltou a entrar pelas frestas das portas e janelas. Todo o barulho já havia cessado. As pessoas entendiam então que já podiam sair da igreja. No lado exterior encontravam um cenário que parecia destruído por guerra. A sensação das pessoas era de que toda a humanidade havia padecido, pois onde quer que se fosse viam milhares de mortos no chão. Entre esses, encontravam familiares, amigos e pessoas queridas. Apesar disso, não podiam parar de dar atenção aos cadáveres, pois tinham um caminho a percorrer. Essa revelação nos faz compreender o motivo de não ser permitido olhar para fora nesses dias. Deus utilizar-se dos demônios e da própria maldade humana para aniquilar de uma só vez todos os ímpios que não sejam desses.
Ela e o seu grupo, ao fim do castigo, saíram da igreja, onde havia se abrigado, e iniciavam um percurso, subindo uma montanha, e do alto viam milhares de pessoas que também saíam de outras igrejas. Descendo a montanha, seguiam a caminhada, que se assemelhava a uma procissão. Os demais sobreviventes de todos os cantos do mundo também desta forma caminhavam rumo à mesma direção. A freira então olhava para o céu e via algo maravilhoso. Vejam, olhe para o céu, ela gritava. No alto era possível ver milhares de anjos, como em uma procissão celeste. Eles também se dirigiam ao mesmo destino que a humanidade. A freira sempre acordava neste momento, sem ver onde todos iam. Ela relatou-me detalhes que nos permitem compreender que os eventos proféticos se aproximam de sua realização. Aqui direi alguns. Relato de Lucas Gelásio. A história acontecia sempre na mesma igreja, conhecida pela freira. Entretanto, no sonho ela estava diferente, reformada. A reforma já aconteceu, e hoje ela tem um aspecto que tinha na revelação. Várias pessoas presentes no sonho são conhecidas suas. Todas estão vivas. A freira estranhava a ausência de uma parente próxima que nunca aparecia. Essa pessoa veio a falecer anos atrás. Um amigo ajudava a liderar o grupo. Anos depois, ele tornou-se padre. Uma conhecida sua era vista com 3 filhos, embora na data da revelação estivesse grávida do primeiro. Os 3 já nasceram. Falta cerca de 5 anos para que eles atinjam a idade que aparentava ter durante os 3 dias de trevas.